Mas então vamos ver como, né, como eu acesso, como eu faço para acessar as propriedades de uma classe, de um objeto, né? É, às vezes, né, se usa o que são chamados de métodos de acesso, né, é, que é, são usados, né, permitem de acessar ou atribuir o valor de um atributo da classe, né? Então, acessar get, né, ou atribuir set o valor de um atributo, né? Então, por exemplo, né, imaginando uma classe conta bancária, né, com atributos privados, né, corretamente, o número da conta, né, que nesse caso é uma stringa, porque pode ter não necessariamente só caracteres numéricos, né, e o balance, né, então o saldo, né, que é um número em ponto flutuante, né. Então, bom, esses são private, então como eu acesso esses atributos, né? Uma coisa que, né, se pode fazer é criar esses métodos de acesso, né? Que aparecem em pares, né? Um método get e um método set para obter o valor do atributo e atribuir o valor do atributo, né? Então, aqui, né, os métodos de acesso para o atributo number, então getNumber e setNumber, que um retorna um string, um aceita um parâmetro string como um novo número, e a mesma coisa para o saldo, para o balance, né, getBalance e setBalance, né. Isso é uma coisa que às vezes se faz, né, em programação a objetos, só que tem que pensar, né, se realmente, né, o que é o recomendado, né? Então, pare um momento para pensar, né? Vocês devem ter visto já essas formas, às vezes, de programar. Então, é verdade que uma classe deve sempre ter métodos get e set para cada um dos seus atributos, né? Isso é verdadeiro, isso é falso, né? De novo, como sugeri outras vezes, parem o vídeo, né? Pensem um pouco. Isso é o certo, né? Por exemplo, vamos né, pegar de novo a classe conta bancária, o bank account, né? Quais são os problemas da classe bank account, né? Quais são os problemas devidos a ter usado get e set para todos os atributos, né? Isso leva, né, deixando essa pergunta suspensa por um momento, leva a gente a falar de novo de encapsulamento, né? Então, o que é o encapsulamento, né? Essa figura do livro Object Oriented Analysis and Design dá uma explicação no sentido que o encapsulamento é a ideia de esconder detalhes de estruturas complexas, né, e separa os aspectos que são internos e externos de um objeto. Então, como os outros objetos interagem com o objeto e como o objeto em si executa essas operações, né, e como esse objeto implementa, realiza as mensagens, né. Os programas clientes, então, ou que interagem com o objeto, não precisam saber como as operações são implementadas, mas só precisa saber que elas serão executadas, né? Então, o objeto em si esconde a implementação. Isso tem algumas consequências positivas, né? Que não é possível alterar os dados do objeto de forma direta, mesmo sem querer, né? Mesmo acidentalmente. E é possível impor alguns vínculos de negócio, né? Quer dizer, alterar os dados apenas com algumas regras específicas, né? Coisas que não é possível fazer em estruturas de dados normais, né? Então, porque são passivas, né? Então, a ideia do encapsulamento é essa, né? Então, esconder os dados do objeto
e permitir que esses dados ou que as operações sejam executadas independentemente sem conhecer a implementação interna, né? Então, voltando na conta bancária, né, quais são os exemplos, né? Tem vários, por exemplo, não tem nenhum controle sobre as alterações do saldo, né, do balance. Set balance, você pode colocar qualquer valor, né? Claro, pode ter algum controle dentro do método, mas a princípio, né, em uma conta bancária de verdade, você não consegue atribuir um valor aleatório, qualquer valor para o saldo da conta, né? Pelo menos, né, eu na minha não consigo. Então, como é que você altera o saldo da conta? Fazendo depositando, né, dinheiro, sacando dinheiro, fazendo transferências, mas não tem uma operação em uma conta de verdade de atribuir o saldo para qualquer valor, né? Outro exemplo, faz sentido alterar o número de uma conta bancária? Normalmente não, né? Isso normalmente não é feito, né? Às vezes, o que os bancos podem fazer é criar uma nova conta, né, com um número diferente e talvez transferir os valores, né, o dinheiro, o saldo, né? Né? Então, todos esses métodos de acesso, assim, permitem fazer operações que, na verdade, não são próprias do objeto em si, né? E, além disso, mudanças nas regras de negócio, né, requerem ou precisam de alterações no código que usa a classe, né? Então, no código que está usando a classe, no código cliente, por exemplo. Preciso limitar depósitos para máximo R$10.000 por vez, né? Eu poderia, né, se eu tivesse uma operação fazer depósito, poderia colocar esse limite na operação fazer depósito. Se eu tenho apenas métodos get e set balance, get balance, preciso fazer esse controle em todas as classes que usam a classe bank account ou conta bancária, né? Então isso vai espalhar lógicas de negócio que seriam próprias da classe bank account, mas vão ter que ser colocadas em outras classes, e isso não faz sentido, isso quebra o encapsulamento, porque é a classe bank account que sabe quais são os limites, né, quais são as regras para alterar os próprios dados. Né? Então, um exemplo mais certo de classe conta bancária, né, seria essa, né, em que eu tenho mais operações que são compatíveis com o conceito abstrato de conta bancária, né? Então eu posso ter métodos sim para obter o número da conta, obter o saldo da conta, mas, né, não tenho os métodos set, por exemplo, né? Então, como é que eu altero o saldo da conta? Apenas com os métodos deposit, withdraw, né? Então depositar, sacar e transferir, né? Dentro desses métodos eu posso colocar limites de regras de negócio, né? Então, por exemplo, no deposit, se eu aumentar o valor a ser depositado é maior de R$10.000, eu posso disparar uma mensagem de erro, caso contrário eu permito o depósito, né? Mesma coisa para sacar dinheiro, né? Então, tem um certo valor para sacar, mas esse valor tem que ser maior do saldo, né? E tem que ser maior de zero, né? E assim vai, né? Então, né? Nesse caso, a lógica de negócio está encapsulada no objeto, né? Então, os vínculos, os limites, como a conta se comporta, né? Está encapsulado no objeto. Nesse caso, é impossível alterar o estado do objeto de formas que não são permitidas, né? Porque, né, nesse caso, os métodos públicos são os que definem o protocolo de interação com o objeto. Então, não tenho métodos públicos para alterar diretamente o saldo, não posso alterar diretamente o saldo, né? Então, estabeleci um protocolo de interação com o objeto.
Então é importante esse ponto, né, que é opinião comum que devem ser adicionados getters e setters às classes para todos os atributos privados ou de alguma forma restritos, mas essa concepção na maioria das vezes está errada, né? E leva à quebra do encapsulamento, como vocês podem ver, né, nesse exemplo da conta bancária. Então, ainda mais, né, para refletir, né, se eu tenho métodos privados, mas tenho todos os getters e setters públicos, basicamente não tem diferença, né? Qualquer classe pode alterar da forma que quiser todos os atributos da minha classe, né? Então, basicamente, né, não teria muito vantagem em ter os atributos públicos, mas colocar os getters e setters, né? Então, getters and setters are evil, né? Então vai ter aqui um link, tem um artigo interessante que vocês podem ler, eu vou colocar lá no Classroom também, né? Então são perigosos, né? Então usem responsavelmente, né? Então sim, podem colocar, mas pensem bem o que estão fazendo, tá? Ok, relacionado com esse conceito, né? Claramente todas as regras, né, têm exceções, né? Então mesmo na regra, vamos dizer, de não abusar de getters e setters, tem exceções, né? Então essa é uma, né, quando as pessoas ouvem falar, bom, como eu não preciso usar getters e setters, mas tem frameworks que mandam para usar getters e setters, né? Então qual é o ponto? Tem alguns tipos de objetos que são conhecidos ou são chamados de Data Transfer Objects, né? Ou objetos de transferência de dados, que basicamente são objetos que têm o único papel de fazer transferência de dados entre parte do software, por exemplo, entre diferentes módulos, entre o software em si e o banco, né? Na rede e tal, né? Então, esses objetos, na verdade, são mais parecidos com estrutura de dados, né? Então, nesse caso, né, eles não têm regras de negócio e, nesse caso, são situações em que é permitido ou até necessário utilizar métodos de acesso, né, getters e setters, até porque existem frameworks, né, então bibliotecas, que tem isso como requisito, né, então que para funcionar precisam de ter classes com getters e setters. Exemplos são os Java Beans, o Hibernate, o Eclipse Modeling Framework, editores de interfaces gráficas, né, então muitas vezes né, o que eu ouço falar, bom, mas tem esses frameworks que ele precisa, né, eu ter classes que tem um getters e setters para todos os atributos, né. Tá, isso é verdade, né, então tem alguns objetos que são usados para essas razões, né, então para transferir dados, por exemplo, com o banco ou entre um form, né, um formulário de uma interface gráfica e um objeto que armazena os dados do formulário, né? Então, nesse caso sim, mas, né, isso quer dizer que vocês vão usar getters e setters apenas para essas classes, né? Então, para as classes que interagem com o framework, né? Para as outras, não, né? Para as outras, eles devem implementar as regras de negócio, né? Vamos fazer um exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso imaginar uma classe address, né? Um endereço, que representa apenas dados de um endereço, né? Então, eu posso ter a rua, o número, o complemento, cidade e o estado, né? Estado do Brasil, né? Nesse caso é uma enumeration, né? Então, para cada um desses atributos, eu tenho getters e setters, né? Que permitem de atribuir os valores, né, e obter os valores dos atributos, né.
Isso para quê? Porque, por exemplo, eu posso ter outra classe que lê os dados do teclado ou de algum formulário e preenche esse objeto de transferência de dados, né? Então, por exemplo, algo assim, né? Um address form, né? Que aqui eu omiti a coisa, né? Tem alguma implementação. E pode ter um método público, readAddress, né? Que retorna um objeto address corretamente preenchido, que é instanciado aqui, né? E os dados do endereço são preenchidos lendo do teclado, lendo um formulário e tal, né? Então, né, nesse caso pode fazer sentido, porque dentro desse read address eu posso usar esses setters para eu montar a minha estrutura de dados, né? Então, nesse caso pode fazer sentido, né? De novo, depende, né, tudo depende dos requisitos do sistema e das regras de negócio, né? Então, a classe address representa os dados do endereço, mas nesse exemplo, né? Então, posso ter outros sistemas, outros casos em que eu preciso ter algumas regras de negócio. Por exemplo, eu poderia ter um requisito de preenchimento automático da rua com base no CEP, né? Então, nesse caso, por exemplo, o método setStreet não faria mais sentido, porque o método, o atributo rua, né? Nesse caso seria derivado do CEP, então eu teria apenas um método para atribuir o CEP, né? Mas não precisaria, ou até criaria inconsistência um método para atribuir o valor da rua, né? Mesma coisa para os métodos setCity e setState, por exemplo, que todos podem ser derivados a partir do CEP, né? Então, esse é um exemplo para dizer que tudo depende dos requisitos do sistema, né? Dos requisitos do sistema, então o que o sistema tem que fazer, e também de escolhas de implementação, mas a dica, né, a mensagem não saiam colocando getters e setters em todos os lugares sem não precisarem, né? Porque vão quebrar encapsulamento, criar classes, objetos que são menos fáceis de manter, né, de fazer manutenção, e que vai ter mais problemas uma vez que o sistema vai evoluindo, vocês vão ter que fazer alterações, né? Ainda para entender um pouco mais essa questão, né, consideramos uma classe client, né, a classe de um cliente. Consideramos o sistema de gerenciamento de um banco, né? Entre as várias coisas, clientes podem ter um nome ou um endereço de residência, né? Então, vamos ter aqui a nossa classe client, né? Tem um atributo privado que é um nome completo do cliente, e um endereço, né? Client address. Vai ter um construtor, então quando eu crio uma instância de client, eu passo como parâmetros o nome do cliente ou o endereço, né? E esses parâmetros são atribuídos aos atributos privados do objeto, né? Nesse caso, a classe client né, não é mais só uma classe de dados, né? Então, né, poderia ser, mas muitas vezes tem regras de negócio, né? Então, tem regras que precisam ser respeitadas. Então, precisa de getters e setters nesse caso, né? Pensem um pouco. Precisa? De novo, depende dos requisitos do sistema, né? Então, algumas perguntas para entender que pode não precisar, né? Por exemplo, do setAddress, né? Eu poderia ter o método setAddress, né, que recebe um novo endereço, né? Mas algumas perguntas. Primeiro, o endereço do cliente pode ser alterado? O cliente tem essa permissão, né, de alterar o endereço, né? Existem condições particulares em que pode ser alterado, né? Ou por exemplo, é alterado apenas em seguidas a operações específicas, né? Por exemplo, o cliente tem um método de transferir residência, né?
E aí são feitas várias coisas é alterado o endereço, mas também é enviada uma notificação para o departamento de controle das contas para verificar que o endereço seja correto, seja validado com um comprovante de residência, por exemplo, né? Mesma coisa para o getAddress, né? GetAddress, eu preciso desse método? De novo, depende, né? As outras classes precisam ter acesso ao objeto endereço, né? Pode, não precisar, né? Essa é uma pergunta importante porque cria dependências desnecessárias, né? Então, todas as classes que vão usar a classe cliente, né? Se eu colocar um getAddress que retorna uma address, né? De repente eles viram dependentes também da classe address, né? Ou podem virar dependentes da classe address se eles ficam usando, né, o método getAddress. Então, de novo, essas são coisas que precisam ser evitadas, né, a menos que não sejam estritamente necessários. Pode ser, por exemplo, que as outras classes precisem apenas de impressão do endereço em formato texto, né? Então, talvez eu precise apenas de uma representação em stringa do endereço, né? Para poder imprimir na tela, para poder, sei lá, imprimir um envelope ou alguma coisa, né? Então, talvez eu não precise, na verdade, quebrar o encapsulamento, então mostrar para todo mundo que eu tenho um objeto de tipo address dentro da minha classe client, né? Então, uma possível implementação, né, que é mais respeita mais a ideia de programação objetos, pode ser essa, né? Então, em que eu tenho um método aqui change home address, né, para mudar o endereço, sim, mas primeiro ele retorna, né, um true ou false se essa mudança teve sucesso, né? E permite essa alteração apenas se o endereço corrente está válido, então foi validado, né? Então, enquanto o endereço corrente não tiver validado, eu não permito uma outra alteração do endereço, por exemplo, né? E aí tem um método validateAddress, né, que será chamado quando quem tiver que controlar, por exemplo, o comprovante de residência, verifica que o endereço está válido, né? E em vez de ter um getAddress, né, eu tenho um formatAddress que me retorna uma visualização em formato de stringa do endereço, né, que às vezes, né, nesse caso, é a única informação que precisa para as outras classes, né? Então, de novo, a ideia é não sair colocando getters e setters, mas pensar ao que esses objetos, essas classes têm que fazer, né? Então, nesse caso, né, o endereço pode ser alterado apenas se o existente tiver sido validado. A única forma de obter o endereço em forma de texto, né? E isso tem um outro benefício, porque pensando bem, se eu tivesse um método getAddress que retorna a instância do address dentro do client, qualquer um que chama esse getAddress poderia alterar o endereço do cliente, assim, sem se preocupar de forma nenhuma, né? Então, esse é o conceito de encapsulamento. Então, quem altera os dados, né, que é o dono dos dados, tem a responsabilidade de alterá-los, né?